Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme. E nessa aula de hoje nós vamos continuar falando desse assunto modelos atômicos. Vamos aprofundar ainda mais em cima do modelo atômico proposto pelo Ernest Rutherford. Claro, aquele modelo já melhorado, onde você já sabe que o átomo é formado por um núcleo que contém toda a carga positiva, onde nesse núcleo nós temos prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo eu tenho uma região de carga negativa, onde eu tenho elétrons que estão orbitando ao redor desse núcleo. Então nessa aula de hoje nós vamos falar mais algumas coisas a respeito desse modelo atômico, coisas importantes que eu costumo dizer que são, na verdade, consequências do surgimento desse modelo atômico que foi tão importante para a evolução da atomística de uma forma geral. Então vamos lá. Hoje eu quero começar a nossa aula discutindo com vocês um conceito muito importante dentro da química, que é o conceito de número atômico. O número atômico é nada mais, nada menos que o número de prótons que um átomo tem no núcleo. Então, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons que um átomo tem no núcleo. Número atômico, nós costumamos representar o número atômico de um átomo por essa letra aqui, ó, o Z. Então, Z significa número atômico e número atômico é a mesma coisa que número de prótons. E por que eu estou falando que número atômico é a mesma coisa que número de prótons? Porque a identificação de um átomo, ela é feita a partir do número de prótons que esse átomo tem no seu núcleo. Como assim? Nós sabemos que existem milhões de átomos na natureza. E nós sabemos que a partir desses átomos eu consigo, então, determinar os elementos químicos, que vai ser tema da nossa próxima aula. Nós vamos falar do que é o elemento químico, a diferença de átomo para elemento químico. Eu consigo identificar um elemento químico, um átomo de um elemento químico, se eu souber o número de prótons que esse átomo tem em seu núcleo, ou seja, o número de cargas positivas presentes no núcleo atômico. Sendo assim, nós podemos dizer de uma forma arbitrária que o número atômico é como se fosse o RG de um elemento químico, de um átomo. É como se fosse o DNA daquele elemento ou daquele átomo, porque a partir do número de prótons que aquele cara tem no núcleo, eu consigo identificar, saber quem é aquele elemento. Então, por exemplo, nós temos oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio, fósforo, enxofre. Estou citando aqui para vocês alguns átomos de elementos químicos. Eu sei quem é o carbono, quem é o hidrogênio, quem é o oxigênio, quem é o enxofre, se eu souber quantos prótons aquele cara tem no núcleo. A identificação dos átomos que vão formar o elemento químico é feita a partir da quantificação do número de prótons que ele tem no núcleo. Então, nós podemos dizer que o número de prótons, de uma forma bem arbitrária, é como se fosse o RG, é como se fosse o DNA de um elemento químico. Cada átomo que eu tenho na natureza tem a sua quantidade específica de prótons no núcleo. Por exemplo, se eu falo do átomo de oxigênio e do átomo de fósforo. O oxigênio tem 8 prótons em seu núcleo e ele vai ter uma massa igual a 16. O fósforo tem 15 prótons em seu núcleo e vai ter uma massa de aproximadamente 31. Então vamos supor que você está lá procurando elementos químicos, procurando átomos, encontra um átomo X, e aí quando você vai lá no núcleo dele e tenta identificar quantos prótons e quantos nêutrons tem naquele núcleo atômico, você percebe o seguinte, que aquele elemento X tem 8 prótons no núcleo. Então você pode afirmar com quase 100% de certeza que esse elemento X é quem? É o oxigênio. Ah, mas vamos supor que eu encontrei um outro elemento químico, um elemento W qualquer lá, na natureza. Olhei o núcleo desse elemento e vi que ele tem 15 prótons, 15 cargas positivas. Eu posso afirmar que esse elemento se trata de um átomo de fósforo? Pode afirmar que se trata de um átomo de fósforo com 99% de certeza. Vejam que o número atômico, ou o número de prótons, tem essa grande utilidade para nós na química, que é fazer a identificação dos elementos químicos. E aí, aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe muito interessante. Vejam como eu coloquei esses dados aqui, e vejam como eu coloquei e representei esses dados aqui, galera. Isso aqui é a maneira que nós temos para poder representar o átomo de um elemento químico. Então, quando nós queremos falar de um elemento químico específico, de um átomo de um elemento químico específico, a gente utiliza o símbolo dele, que vocês provavelmente já devem ter visto isso aqui na tabela periódica, e aí aparecem dois números, que é esse número de cima e o número de baixo. Então, a gente já tem que aprender o que esses números significam para nós. Esse número de cima é a massa do átomo. Veja que é um número maior, é um número grande. E embaixo tem um número pequeno. Esse número aqui, então, é o número atômico, que você já sabe, é o número de prótons que aquele elemento tem. Então, todas as vezes que vocês verem um elemento representado lá, Y, e aparecer aqui em cima, lembrando que a massa pode aparecer ou aqui ou aqui. O número atômico sempre vai aparecer desse lado aqui, do lado esquerdo. Então, se vocês verem aqui, ó, um número aqui e um outro númerozinho aqui em cima, lembrem-se que esse número de cima representa o quê? Representa a massa do elemento químico, que é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E esse número de baixo é o RG do átomo, ou seja, é o seu número atômico ou o seu número de partículas de carga positiva, o número de prótons. Eu espero que tudo isso tenha ficado claro, então vamos relembrar aqui para poder ficar bem explicado. O número atômico, que a gente utiliza a letra Z para representar, é a mesma coisa que o número de prótons que tem no núcleo daquele elemento. E esse número atômico ele serve para a gente identificar, para a gente reconhecer qual é o átomo que está na nossa frente.
Nós sabemos que na natureza nós temos aproximadamente 118 elementos químicos atualmente. E aí esses elementos eles são identificados justamente pelo seu número atômico. Cada elemento vai ter a sua quantidade de prótons específica no núcleo. É por isso que a gente diz que o número de prótons ou o número atômico é como se fosse o RG, porque cada átomo vai ter o seu número atômico específico. Não existe a possibilidade, por exemplo, de eu ter um oxigênio e um fósforo com a mesma quantidade de prótons no núcleo. Se eu acho 2, 3, 4, 5 elementos com a mesma quantidade de prótons no núcleo, eu estou diante de um mesmo elemento químico. E vai ser exatamente essa minúcia que nós vamos utilizar para poder diferenciarmos o que é um átomo de um elemento químico. E aí, deixa eu relembrar uma coisa que eu discuti com vocês na aula anterior também. Eu não sei se vocês se lembram que nós falamos dos átomos eletricamente neutros. E para que um átomo fosse eletricamente neutro, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons para aquele elemento. Se eu digo que um átomo é eletricamente neutro, a quantidade de prótons, lembra que os prótons têm carga positiva, tem que ser igual à quantidade de elétrons que tem carga negativa. E se o átomo não tiver a mesma quantidade de prótons em relação à quantidade de elétrons, se a quantidade de prótons for diferente da quantidade de elétrons, esse átomo vai ser o quê? Ele não vai existir, ele vai ser um átomo bom, vai ser um átomo ruim. Como é que a gente avalia um átomo que isso aqui não está acontecendo, que a quantidade de prótons em relação à quantidade de elétrons é diferente? Galera, é muito simples. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, nós não vamos mais ter um átomo eletricamente neutro. Isso é óbvio. E aí, esses átomos que não são eletricamente neutros, nós vamos chamá-los de íons. Então aí vai surgir o conceito de íon. O que seria um íon para nós dentro da química? Então, quando um átomo ele não está eletricamente neutro, ele passa a ser um íon. Então, um íon é simplesmente uma espécie química que vai estar carregada, ou positivamente ou negativamente. Deixa eu mostrar isso aqui um pouco melhor para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar, por exemplo, o átomo de oxigênio que eu acabei de falar anteriormente. O oxigênio ele tem um número atômico igual a 8 e uma massa igual a 16. Esse é o nosso elemento oxigênio. Vamos anotar quais são as partículas que ele tem e qual é a quantidade dessas partículas que ele tem. Nós sabemos que, classicamente, o átomo vai ter prótons, vai ter nêutrons e vai ter elétrons. Nós já sabemos que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, então quantos prótons o oxigênio tem? 8. Nêutrons, é só eu subtrair da massa o número de prótons, então 16 menos 8 é igual a 8. E aqui, do jeito que eu coloquei ele aqui, ele está eletricamente neutro, logo a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Esse oxigênio também está com 8 elétrons. Esse átomo aqui, portanto, ele tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. E aí vamos pensar um pouco a respeito do átomo de oxigênio. O que vocês acham que é mais fácil de um elemento químico perder? Estou aqui desenhando a estrutura de um átomo de acordo com o modelo atômico de Rutherford. É mais fácil, na opinião de vocês, ele perder prótons que estão aqui no núcleo ou ele perder elétrons que estão aqui na periferia? Na opinião de vocês, o que você acha que um elemento pode perder ou pode ganhar também? Logicamente, que é muito mais fácil para um elemento químico perder ou ganhar elétrons. E é exatamente isso que os átomos fazem, pessoal. Na natureza, os átomos, raramente você vai encontrar um átomo que é eletricamente neutro. As raras exceções que nós temos a isso são os gases nobres, que eles são eletricamente neutros. Os demais elementos que nós temos na natureza, a grande maioria deles não serão eletricamente neutros, eles serão carregados, ou positivamente ou negativamente. E como que eu carrego um elemento, vamos dizer assim? Como que eu deixo o elemento com carga? É só eu mexer na quantidade de elétrons dele. Porque como eu estou falando para vocês, é mais fácil eu tirar ou pôr elétrons em um átomo, uma vez que os elétrons estão ao redor do núcleo, do que eu mexer nesse núcleo. Então vamos supor que esse oxigênio, é só uma suposição, ele ganhe 2 elétrons. Vamos supor que um outro átomo doe para o oxigênio 2 elétrons. E essa perda e ganho de elétrons, galera, só um parêntese, ela sempre vai acontecer entre átomos. Não tem como eu criar um elétron para dar para um átomo. Tá? Então, eu sempre tiro de um átomo e dou para outro átomo, entre aspas. A grosso modo, é assim que acontece esse ganho e perda de elétrons. E aí, vamos supor que esse oxigênio ganhe 2 elétrons. Agora, ele não vai estar mais eletricamente neutro. Esse átomo de oxigênio aqui, ele vai continuar tendo a mesma massa, uma massa 16. O número atômico dele vai continuar sendo 8, porque eu não mexi no núcleo. Né? Eu só acrescentei à sua eletrosfera 2 elétrons. Agora, como é que eu represento que esse átomo aqui ele está com 2 elétrons a mais? É só eu colocar aqui em cima a carga dele. Então, se ele ganhou 2 elétrons, nós sabemos que o elétron tem carga negativa. Então, agora, esse átomo ele está negativo. Então, olha só como é que eu represento agora esse oxigênio que ganhou 2 elétrons. Aqui está o seu número atômico, a quantidade de prótons que tem no núcleo dele. Aqui está a sua massa e aqui eu estou colocando que agora ele está carregado. Carregado o quê? Positivo ou negativamente? Negativamente. Por quê? Porque ele ganhou 2 elétrons. Ganhou de quem? Não importa de quem ele ganhou. Ele ganhou 2 elétrons. E esse 2 representa exatamente a quantidade
quantidade de elétrons que ele ganhou. Aí agora, esse oxigênio que eu produzi a partir do ganho de 2 elétrons, eu chamo isso aqui de íon. Isso é um íon. Só que esse íon de carga negativa, ele vai ter um nome. E aí, esse íon de carga negativa, a partir de agora, nós vamos chamá-lo de ânion. Então, os ânions são íons que têm carga negativa. Ah, professor, então o íon vai ser como se fosse, entre aspas, um átomo que ganhou ou perdeu elétrons? Exatamente. Os íons são espécies que vão ter carga ou positiva ou negativa. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou colocando aqui teórico, esse oxigênio ele ficou com carga negativa. E agora, do ponto de vista de partículas, o que mudou do oxigênio neutro para o oxigênio carregado, que agora nós estamos chamando de íon, o íon do oxigênio? Nesse caso, mais especificamente, o ânion de oxigênio. Prótons não mudou, ele continua tendo 8. Nêutrons não mudou, eu não tirei nem coloquei nêutrons. O que mudou foi a quantidade de elétrons. Agora eu dei 2 elétrons para ele. Ele tinha 8 elétrons. Com esses 2 que foram colocados, a quantidade de elétrons foi para 10. Então agora esse átomo tem 10 elétrons. Vamos fazer um outro exemplo para ficar mais claro de vocês entenderem aqui, ó. Vamos pegar o átomo de sódio, o Na. O sódio tem um número atômico igual a 11 e uma massa igual a 23. Vamos fazer essa mesma análise para o sódio, ver a quantidade de partículas que ele tem? Então, a quantidade de prótons que ele tem é 11, a quantidade de nêutrons que ele tem é 12, é só subtrair 23 menos 11, vai dar 12, e a quantidade de elétrons, como não apareceu nenhuma carga aqui em cima, obviamente, vai ser 11. Gente, então quando você olhar para essa representação, se não aparecer nenhuma carga aqui em cima, o elemento está eletricamente neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Agora, vamos supor que esse cara, diferentemente do anterior, ele não ganhou elétrons, ele perdeu. Vamos supor que esse cara perde um elétron. O que vai acontecer com ele agora, se ele perdeu um elétron? Vamos pensar logicamente. Bom, se está perdendo elétrons, isso aqui não vai mudar, nunca muda, porque aqui é prótons no núcleo. A massa também não muda, porque a massa do elétron é desprezível, mas aí agora ele vai ficar com uma carga. E aí vamos pensar o seguinte, ele está perdendo que tipo de carga? Positiva ou negativa? Muito bem, negativa. Então, se eu estou jogando para fora a carga negativa, entre aspas, eu vou ficar positivo. Se um átomo ganha carga negativa, ele fica negativo. Se ele perde carga negativa, ele fica positivo. De novo, se ele ganha, deixa eu me voltar aqui em cima, ó. Se ele ganha carga negativa, ele fica negativo. Se ele perde carga negativa, está jogando coisa negativa para fora, ele vai ficar positivo. Então, agora esse sódio, ele está positivo. E aí, como ele perdeu só um elétron, eu poderia colocar esse 1 aqui, só que geralmente nós não representamos. Só um único maisinho lá em cima significa que aquele elemento está deficiente de um elétron. E agora, esse sódio aqui, ele está eletricamente neutro? Não, ele não está eletricamente neutro. Ele é o quê? Muito bem, ele é um íon. Só que vocês concordam comigo que esse íon aqui é diferente desse íon, porque esse tem carga negativa e esse tem carga positiva. Pois bem, então, o que vai acontecer? Como é que eu chamo os íons de carga positiva? Os íons de carga positiva, nós chamamos eles de cátions. Então, todas as vezes que vocês verem qualquer espécie em cima dela tiver uma carga positiva, você tem um cátion. Então, um cátion é um íon de carga positiva. O ânion é um íon de carga negativa. Então, para resumir a nossa história aqui, quando eu falo de íons, eu vou ter 2 tipos de íons. Eu vou ter os ânions, vou fazer de outra cor para ficar mais bonitinho. Eu vou ter os ânions e vou ter os cátions. Como que eu formo um íon mesmo, professor? Os íons são formados a partir da perda e ganho de elétrons pelos átomos. Perda ou ganho de elétrons. Por quê? Porque os elétrons estão na periferia. É mais fácil de eu tirar ou colocar elétrons num átomo, a grosso modo. Bom, então eu tenho esses 2 tipos de íons, os ânions e os cátions. Os ânions têm que carga? Carga negativa. Por quê? Porque eles são formados pelo ganho. Ganho de quê? Ganho de elétrons. E os cátions são os íons de carga positiva. Por quê? Porque eles são formados pela perda. Perda de quê? Perda de elétrons. Então, os íons são derivados dos átomos eletricamente neutros.
todos os átomos eletricamente neutros podem formar íons, ânions ou cátions. Mas, professor, como é que eu sei qual tipo de íon que um elemento pode formar? Tem elemento que pode formar só ânion, tem elemento que pode formar só cátion e tem elemento que pode formar os dois. Só que isso nós vamos aprender depois. O que eu quero que vocês se preocupem agora é com o conceito. Então, na natureza, nós temos átomos eletricamente neutros e os íons, que são espécies carregadas ou negativa ou positivamente. Se o seu íon tiver carga negativa, você chama ele de ânion. Se o seu íon tiver carga positiva, você vai chamá-lo de cátion. Os ânions são os íons de carga negativa que ganharam elétrons. Eles são formados pelo ganho de elétron. E por que fica negativo se ele está ganhando? Porque ele está ganhando carga negativa. Elétron tem carga negativa. Já os cátions são íons de carga positiva. Mas por que ele fica positivo? Porque os cátions são formados pela perda de elétrons. Ah, mas ele está perdendo e está ficando positivo? É porque ele está perdendo carga negativa. Você tem que ver o que está sendo ganho e o que está sendo perdido. Nesse caso, um elemento químico ele perde ou ganha elétrons, e elétron tem carga negativa. Então, por isso que se ele ganha elétron, ganha carga negativa, ele fica com carga negativa. Se ele perde carga negativa, se ele perde elétron, ele fica positivo. Se ele fica positivo, cátion. Se ele fica negativo, ânion. Bom, gosto de falar repetidamente isso para que vocês vão memorizando esses conceitos, porque isso é extremamente importante que vocês memorizem. Então aqui te mostrei que os elementos eles podem ser eletricamente neutros ou podem perder e ganhar elétrons. Se você se deparar a partir de agora com entidades que ganharam ou perderam elétrons, saibam que aquelas espécies na química nós chamamos elas de íons. Então, às vezes vocês escutam falando, por exemplo, na televisão, secadores de cabelo ou chapinhas que emitem íons. Agora você já sabe o que está sendo emitido ali, a grosso modo. O íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Se você estiver falando de ânion, você sabe que aquele íon ele ganhou elétrons. Se você estiver falando de cátion, você sabe que aquele íon foi formado pela perda de elétrons. Então, a única coisa que modifica de um átomo eletricamente neutro para seu íon é a quantidade de elétrons, como vocês podem ver aqui quando a gente quantificou a quantidade de partículas. Vejam que o número de próton não muda, o número de nêutron não muda, a massa não vai mudar, porém o número de elétrons muda. Nós não fizemos para o sódio, vamos fazer aqui para desencargo de consciência. Olha, o sódio depois de virar íon, ele continua com o número atômico igual a 11, com a quantidade de prótons inalterada. Os seus nêutrons continuam sendo 12, só que agora a quantidade de elétrons modificou. Ele tinha 11, porém ele perdeu 1, agora ele está com quantos elétrons? 11 menos 1, com 10 elétrons. Tá com elétron a menos. Bom, pessoal, nessa aula de hoje era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Fiquei repetindo várias vezes esses conceitos para que vocês pudessem compreender e fixar melhor esse conteúdo. Façam essas anotações no caderno de vocês. Tentem memorizar quem tem carga negativa, quem tem carga positiva, para que vocês fiquem craque nesse assunto. E eu espero vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre semelhanças atômicas. Até lá, hein?